A Igreja de Deus Todo-Poderoso se expande para outros continentes e já se estabilizou em muitos países. Estrangeiros estão aceitando Deus Todo-Poderoso. Liderança central está irritada com todos esses fatos. Espero que nossa força-tarefa haja com cautela e de forma organizada e coordenada para acabar com essas pessoas. Que isso? O que está fazendo? Não vai perto de ninguém. Por que estão me prendendo? Por quê? Estamos prendendo crentes em Deus. Podem levar. Halu, você tem a oportunidade de marcar pontos a seu favor. Se nos disser quem são os líderes e onde o dinheiro da igreja está escondido, vamos pegar leve com você. E claro, caso realmente nos ajude, você poderá ser liberada. Aqui em suas anotações, consta a quantia do dinheiro da igreja. Isso confirma que você é uma líder na igreja. Quanto é que a igreja tem em dinheiro? Onde ele está guardado? Quem são seus superiores? Responda logo. Nós, crentes em Deus, não violamos a lei, nem cometemos crimes. Que direito vocês têm de me interrogar como se eu fosse criminosa? Nós pregamos o Evangelho para levar as pessoas a Deus e permitir que recebam a verdade, para se libertarem dos pecados pela salvação de Deus e terem um maravilhoso destino. Essas são atitudes boas e corretas. Nós, crentes em Deus, não desrespeitamos nenhuma lei. Que explicações, então, eu devo dar? A Constituição prevê a liberdade de crença. Por que vocês não a respeitam? Vocês me interrogam para saber quem são os líderes e quanto dinheiro a igreja tem e com qual objetivo. Isso é legal? Nossa! Quer falar da Constituição conosco? A Constituição foi escrita para você? É qualificada para falar disso? No governo do Partido Comunista, quem manda é o Partido Comunista. O Partido Comunista é ateísta e contra os crentes. Sua crença em Deus é uma violação à lei do partido. Uma violação do tabu do partido. Por isso, o partido vai acabar com ela. Assim que capturarmos os crentes em Deus, vamos interrogá-los de todas as formas que quisermos. Essa é a prerrogativa do Comitê Central, do Partido Comunista para nós. Principalmente vocês, líderes da Igreja de Deus Todo-Poderoso, merecem receber a punição severa, incluindo a morte. Essa é a política do Partido Comunista. A política do Partido Comunista é a verdadeira lei. Com relação à Constituição, é uma ferramenta que serve aos interesses do partido. Deu para entender agora? A Constituição é a lei básica de um país. Oficiais do governo do mundo inteiro lideram de acordo com a Constituição. E o governo comunista chinês pisoteia descaradamente a Constituição. Você mesmo disse que a lei do partido está acima da Constituição. Quantos conjuntos de lei vocês têm? Se o governo chinês tem outras leis por trás da Constituição, isso não é uma prova de que o poder é maior que a lei em um Estado comunista? A Constituição criada pelo governo não foi feita para ser seguida pelos cidadãos da China. Nem mesmo o governo respeita essa Constituição. Qual é a utilidade da Constituição, afinal? Para que ela serve? Será que mesmo vivendo na China há décadas, você ainda não percebeu? O Partido Comunista é um partido ateísta e revolucionário. Por que ele é tão contrário aos crentes em Deus? Porque o Partido Comunista é contrário à Bíblia, contrário à Palavra de Deus. Quando o Partido Comunista chegar ao poder, ele vai banir e eliminar todas as religiões e estabelecerá uma nação sem Deus, que garantirá sua permanência no poder.
Essa é a política do Partido Comunista no que se refere às religiões. A liberdade religiosa na Constituição é apenas para estrangeiro ver. É um instrumento político para consolidar o poder do regime e aumentar sua influência internacional. Enquanto o Partido Comunista estiver no poder, nem sonhe em ter liberdade religiosa. Se teimar em seguir sua crença em Deus, correrá sérios riscos. Mesmo que escape do pelotão de fuzilamento, vai apodrecer na cadeia. Está entendendo agora? Ou precisa de mais explicações? A China é o mundo do Partido Comunista. Quem nasce na China tem que obedecer ao partido e agir conforme ele quer, para conseguir viver em paz. Você quer acreditar em Deus? De jeito nenhum. Mesmo que fuja para outro continente, iremos trazer você de volta. Entenda uma coisa. O Partido Comunista é revolucionário. Se desafiar a liderança do Partido Comunista, ele simplesmente vai acabar com a sua vida. Aconselhamos que haja com sensatez e colabore conosco. Se não, a alternativa é a morte. É melhor pensar bem. Não consigo entender. Por que o Partido Comunista reprime as crenças religiosas? Por que os cristãos são tratados como criminosos? Qual a finalidade de tanta repressão? Tortura e até morte. As leis internacionais não aprovam tais atitudes. Aqueles que creem engrandecem e reverenciam a Deus. Buscam a verdade e vivem de acordo com a palavra de Deus. São cidadãos que cumprem as leis e seguem o caminho correto da vida. Por que o Partido Comunista vê os que acreditam em Deus como pedras no sapato e inimigos implacáveis que simplesmente não podem coexistir? Significa que o governo chinês quer que as pessoas sigam por caminhos malignos e não o caminho correto? Não me espanta o fato de a sociedade chinesa estar cada dia mais sombria e cheia de mazelas. Não seria devido ao ataque do Partido Comunista e à verdade? E justiça e ao seu antagonismo a Deus? Deus Todo-Poderoso diz: a ascensão e a queda de um país ou nação estão relacionadas a se seus governantes adoram a Deus e se eles levam o povo a se aproximar dele e adorá-lo. Que fará prosperar aqueles que o seguem e adoram, assim como trará declínio e extinção sobre aqueles que resistem e o rejeitam. Alô? Parece que realmente compreende o Partido Comunista. Eu admito. O Partido Comunista faz coisas ruins desde o começo. E isso provocou a resistência da população. Mas o que as pessoas significam para o Partido Comunista? O Partido Comunista não se importa com isso. Eu vou lhe dizer a verdade. O Partido Comunista é um partido satânico, uma seita satânica que se opõe a Deus. Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung eram líderes de seitas satânicas. Eram inimigos declarados de Deus e agiam contra ele. De nada adianta ser contra ou odiar o Partido Comunista. O partido tem tanques de guerra e armas. Iremos reprimir e destruir todos os que se opuserem ao partido. O Partido Comunista é ateísta, enquanto vocês, crentes em Deus, são teístas. O Partido Comunista e os crentes em Deus são inimigos. Nós estamos em uma luta ideológica mortal aqui. Deu para entender? Também devia saber que a fé no Partido Comunista está em um momento de crise. Ninguém acredita mais na teoria comunista. Em seus corações, a maioria dos chineses reconhece a existência de Deus, o destino e a retribuição. Mais e mais pessoas acreditam em Deus. Me diga, como o Partido Comunista não reprimiria vocês? Para manter o poder político, o partido fará o que for necessário, inclusive iniciar guerras e massacrar a humanidade. O Partido Comunista é capaz de fazer isso. Quem é que pode pará-lo? O Partido Comunista é capaz de reprimir e matar. Mas não existe retribuição? O governo romano condenou e se opôs à obra do Senhor Jesus. Capturou e matou cristãos de forma brutal. Deus enviou a peste negra e destruiu o regime romano. Os israelitas resistiram, condenaram
E por fim crucificaram o Senhor Jesus. Deus fez com que Israel não existisse por quase 2000 anos. Desde então, aqueles que agiram contra Deus não foram destruídos por ele? As pessoas costumam dizer que os seres humanos são insignificantes diante da natureza. Não seriam eles ainda mais insignificantes diante do seu Criador? O bem gera o bem e o mal gera o mal. Isso é um fato que ninguém pode negar. A existência da lei dos céus é a prova do domínio de Deus. Mesmo não reconhecendo a Deus, você não devia admitir que exista retribuição? Você! Ei, capitão. Escute, Hanlu. Para falar a verdade, não se trata de não compreender as pessoas que creem em Deus. Eu tenho amigos que creem em Deus. Sei que essas pessoas que creem em Deus são do bem e não fazem maldades. Sendo assim, por que o Partido Comunista quer vocês? Porque a Igreja de Deus Todo-Poderoso está crescendo rápido e seu impacto também está crescendo. Vocês continuam difundindo a palavra de Deus Todo-Poderoso, o que choca comunidades religiosas. Acha que o Partido Comunista não irá reprimi-los e restringi-los? Você sabe o que foi o caso de 28 de maio em Shandong Zaoyuan? Foi um sinal claro do partido para todo o mundo, do desejo de destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E o partido também lançou o slogan: as tropas ficam até a conclusão do banimento. O que isso demonstra? Demonstra que a liderança central determinou a eliminação completa de todas as igrejas clandestinas, principalmente sua Igreja de Deus Todo-Poderoso. Após o julgamento público do caso de Shandong Zaoyuan, apesar de muitos levantarem diversas questões acerca do ocorrido, falando que o caso provavelmente foi uma farsa montada intencionalmente pelo Partido Comunista para culpar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, o mesmo foi submetido a um julgamento público pelo tribunal competente. As agências de notícias também divulgaram esse caso. Por mais que vocês neguem o incidente de 28 de maio, não tem jeito. Se o Partido Comunista faz ou diz algo, muitas pessoas irão acreditar. Apesar de mentira e violência não serem coisas positivas, elas surtem efeito. Você não concorda? Capitão Ma, o caso de Shandong Zaoyuan enganará as pessoas por pouco tempo. Mentiras não duram muito. Cedo ou tarde, a verdade virá à tona. Quando o Partido Comunista Chinês reprime a religião, as minorias étnicas e os universitários sempre criam um caso injusto primeiro. É feito para manipular a opinião pública e atingir seu objetivo. Quem não sabe que a corte e a mídia chinesa são totalmente controladas pelo Partido Comunista? Não existe autonomia. A corte do Partido Comunista é o mecanismo que mantém a ditadura do Partido Comunista Chinês. Os noticiários servem como porta-voz do Partido Comunista Chinês. São alto-falantes que criam mentiras para o governo, para confundirem pessoas e enganarem o mundo. É publicamente reconhecido. O caso de Shandong Zaoyuan está envolto em dúvidas. Durante o julgamento do caso Shandong Zaoyuan, os agressores disseram no tribunal: eu e Zhang Fan somos os únicos porta-vozes do verdadeiro Deus Todo-Poderoso. O Estado está reprimindo o Deus Todo-Poderoso em que Zhao Weishan acredita, não o Deus Todo-Poderoso em que nós acreditamos. Nunca tive contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles repetiram que não eram membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O mais emblemático foi os juízes comunistas chineses ignorarem os depoimentos dos réus e declararem publicamente que se tratavam de membros da Igreja do Deus Todo-Poderoso. Qual foi o problema? A corte comunista distorceu fatos, culpou e difamou a Igreja e ignorou a lei ao atribuir o assassinato à Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então, o governo chinês usou a mídia para divulgar amplamente o caso. Um olhar mais atento mostra que esse é mais um caso falso montado pelo Partido Comunista.
Qual foi o propósito do Partido Comunista Chinês ao fazer isso? Pessoas inteligentes conseguem ver. Que foi manipulação da opinião pública para perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o caso de Shandong Zhaiyuan seja falso, qual é o problema? Para reprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso, o Partido Comunista fez uso da propaganda, gerou opinião pública e obteve resultados. O Partido Comunista tem um megafone. Também tem a mídia, as estações de rádio e os jornais são instrumentos do partido. Você pode ter razão, mas isso não importa. O partido tem uma máxima. Uma mentira se torna verdade se repetida 10.000 vezes. Você não sabia disso? O Partido Comunista governa as pessoas com mentiras e violência revolucionárias. Elas são necessárias. Como diz Mao Tse-tung. Isso não é uma conspiração. É uma trama às claras. Mentiras e decepções? Os fins justificam os meios. É assim que o Partido Comunista age. Deu para entender? Vocês acham que podem confundir e enganar o povo chinês e o mundo com suas mentiras? Eu acho que não. Mentiras podem confundir e enganar por certo tempo, mas não para sempre. Cedo ou tarde, a verdade irá aparecer. Dizer que uma mentira se torna verdade se repetida 10.000 vezes não é plausível. Não vejo uma mentira se tornando verdade, nem que seja repetida mais de 10.000 vezes. Uma hora as mentiras serão reveladas. As mentiras não se sustentam. As ações do Partido Comunista confirmam totalmente as palavras da Bíblia. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai dos mentirosos. Somente o diabo irá mentir e enganar arbitrariamente. Cala essa boca! Como ousa? Capitão Ma, Capitão Shen, se não agirmos com seriedade, ela não vai colaborar. Você não tem noção alguma. Quero o caminho difícil. Levem ela! Então, você acha isso bom? Acha que pode bancar a durona e que não conseguiremos dobrá-la? Temos ordem do comitê para acabar com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. A forma como vocês da Igreja de Deus Todo-Poderoso são tratados nunca é exagerada. Matar alguém como você não é nada. Depois de morta, levaremos seu corpo para o crematório e nos livraremos dele. Ou podemos levá-la a uma fábrica de tijolos e moer seu corpo com um triturador. Os crentes em Deus Todo-Poderoso são difíceis. Venham, vamos deixá-la brincar de balanço e se divertir um pouquinho. Você vai falar? Fale! Fale. O que significam as letras MZ? Onde você colocou os 100.000 yuans? Continue! Capitão, ela já está pendurada há muito tempo. Eu acho que...
Soltem ela. Quando você cai em nossas mãos, nem Deus pode salvá-la. Pense com cuidado. Se não falar, você não sairá daqui viva. Fiquem de olho nela, vocês dois. Ela não vai comer e nem dormir. Ok. Tudo bem. Vamos ver se é durona mesmo. Droga. Levanta! Não banque a esperta, ouviu? Ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo assim, tão intransponível à obra de Deus? Por que usar tantos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está o aconchego? Por que usar artimanhas ardilosas para enganar o povo de Deus? Por que usar forças para suprimir a vinda de Deus? Por que não permitir que Deus circule livremente pela terra que Ele criou? Por que cercar Deus até que Ele não tenha mais onde descansar a cabeça? Deus Todo-Poderoso, o Partido Comunista Chinês é teu inimigo. São demônios que resistem a ti. Deus, como sinto o ódio do maligno Satanás. Eles podem me torturar, mas escolho a verdade e o teu lado.